Olá, queridos alunos e alunas. Vou falar um pouco sobre os conteúdos dessa semana que estarão disponíveis aqui na plataforma. Então, vamos lá. Um momento. Nessa semana, nós teremos um texto, que é uma apostila, para vocês estudarem antes de fazer a atividade, certo? Estarei colocando aqui no cabeçalho um pouco do período, né, em que aquela atividade ou apostila é desenvolvida. Então, essa daqui é na semana de 15 a 19 de março. Isso para poder vocês se orientarem melhor na hora de estudar e de buscar aí os materiais na plataforma. Então, vamos lá. Nessa semana, nós vamos falar um pouco sobre o fluxo da matéria e energia no ecossistema. Então, nós vamos abordar muito o conteúdo de pirâmide ecológica, tá? Que nada mais é do que uma representação sobre as relações ecológicas que acontecem no meio ambiente, tá? Essas pirâmides podem representar o fluxo da matéria e da energia no meio ambiente, que é o nosso conteúdo dessa semana. Então, vamos lá. No começo aqui do texto, fala um pouquinho sobre ecossistema e cadeia alimentar. Fala um pouco sobre conteúdos que nós já vimos nas semanas anteriores, né? Um pouco sobre os seres produtores, consumidores, decompositores, introduz um pouco sobre o conteúdo de cadeia alimentar, que eu já comentei com vocês, e entra no nosso assunto atual, que é o fluxo de energia, fluxo da matéria e energia no ecossistema. Então, falando um pouco sobre o fluxo de energia, ele vem mostrando aqui, nesse exemplo de pirâmide de energia, como que a energia se encontra no ecossistema. Então, os seres produtores, que são aqueles que produzem seu próprio alimento, sempre estarão na base da pirâmide. Por quê? Porque eles terão maior quantidade de energia. E conforme a gente vai andando aqui, né, por essa cadeia alimentar, vamos colocar assim, a energia ela vai diminuindo. Por quê? Esse ser produz seu próprio alimento, sua própria energia, mas ele também gasta energia para poder se manter vivo, né? Perde energia na forma de calor também para manter o, o corpo dele funcionando, né? E quando o outro ser vivo se alimenta dele, essa energia total aqui não vai para esse outro ser vivo, porque uma parte se perdeu. Da mesma forma, quando o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, uma parte dessa energia aqui também se perde, ela é usada. Então, esse consumidor secundário vai obter uma energia menor quando se alimenta do consumidor primário, e assim sucessivamente. Então, essa é uma pirâmide que dá uma ideia de fluxo de energia no ambiente. Então, essa daqui é uma pirâmide que já aborda os decompositores, né? Porque os decompositores eles ficam aqui separados, porque eles entram, na verdade, em todas as etapas aqui, em todas as partes da pirâmide, porque todos esses seres vivos, quando morrerem, vão ser decompostos pelos decompositores. Então, a gente representa eles aqui do ladinho separado. Então, depois eu abordo sobre o fluxo de matéria ou biomassa. Opa, vamos descer aqui. Então, o fluxo de matéria ou biomassa. Tem essa pirâmide aqui de matéria ou biomassa que representa a quantidade, na verdade não é nem a quantidade, é a massa, né? A massa desses seres vivos naquele ambiente. Então, os produtores representam uma massa, uma biomassa, ou seja, uma massa de seres vivos produtores maior, e depois nós vamos ter uma massa de seres vivos consumidores primários, que é menor do que a dos produtores, e assim sucessivamente. Vamos mais aqui embaixo.
Falando um pouco sobre a pirâmide de números, a pirâmide de números também representa a quantidade de seres vivos naquele, naquele nível trófico. Então, aqui, por exemplo, os produtores, nós temos 35 mil produtores. Esses produtores vão alimentar 17 mil consumidores primários, e esses 17 mil consumidores primários vão alimentar 1.500 consumidores secundários, e esses 1.500 consumidores secundários vão alimentar 500 consumidores terciários. Então, a gente consegue perceber aqui que a quantidade do ser vivo produtor, que é aquele que produz seu próprio alimento, que são os vegetais, as plantas, vai ser um número bem maior do que o consumidor primário, e do consumidor primário vai ser um número bem maior do que o consumidor secundário, e que vai ser um número bem maior que o consumidor terciário, correto? Abaixando aqui. Aqui a gente fala um pouco sobre essa pirâmide que representa o número de indivíduos no ecossistema. Então, aqui a gente consegue ver que uma árvore consegue ser fonte de sobrevivência para 700 insetos, e esses 700 insetos conseguem ser a fonte de sobrevivência de 50 pássaros menores, e esses 50 pássaros menores conseguem ser fontes de sobrevivência de 3 pássaros maiores. Então é importante a gente saber entender essas pirâmides, né, e interpretá-las da forma adequada. Nessa pirâmide aqui ecológica, que mostra aqui o número de indivíduos, está falando o quê? Uma árvore serve de meio de sobrevivência para 250 insetos, e esses 250 insetos são uma fonte de sobrevivência para 1.500 parasitas, certo? Então, os parasitas aqui são o quê? Consumidores secundários. A árvore são os produtores, né? A árvore é o produtor. Insetos são os consumidores primários e os parasitas consumidores secundários. Então é isso. Essa é a nossa apostila, que vocês vão ler com bastante atenção para poder responder a atividade. Vou falar um pouco sobre a atividade da semana. Então, a atividade sobre o fluxo da matéria e energia no ecossistema. Na primeira questão aqui, nós temos um esquema representando o fluxo energético no ambiente. Vocês vão colocar verdadeiro para as afirmações verdadeiras e F para afirmações falsas. Na questão número 2, vocês vão ordenar essas afirmativas em ordem, colocar em ordem, né? Qual vem primeira, qual vem depois, qual é a terceira, e vocês vão colocar elas em ordem nessa caixinha aqui. Na terceira questão, vocês vão assinalar com um X em uma das opções que respondem às questões que estão na letra A, na letra B, né? Cada letra aqui representa uma questão e tem as opções de respostas que vocês vão marcar com um X. Então, gente, essa é a atividade da semana. Espero que vocês façam com bastante atenção e aguardo a evolução de vocês na plataforma, naquele mesmo esquema. Faça no caderno, tire uma foto e envie pela plataforma. Até mais.